Fala galera, estamos iniciando mais um QPA. Que papo é esse agora? E a gente já vai pedindo, lembrando, se inscrever, dar um like, compartilhar, né, Dante? É isso aí. Mais essa super história que a gente vai contar aqui hoje, mais um pouco aí sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Dante, conta pra nós aí, com quem que a gente vai bater aquele papo hoje? Hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco o Rogério Marim, fundador e CEO da Tech Trade Internacional do Brasil, fundador e presidente do Sindicato das Empresas do Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina, Sinditrade, conselheiro da Intersindical Patronal, conselheiro da FEComércio, delegado da FEComércio junto à Câmara Brasileira de Comércio Exterior e da Confederação Nacional do Comércio CNC. Rogério Marim, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Ao Obrigado nosso pelo convite. papo. Temos assuntos quentes na No cidade, momento, no momento. Nosso porto aí que está em processo licitatório. Conte-nos um pouco mais aí da tua história, do que tu faz, aonde tu vive, qual é a tua atuação aí junto a essas entidades que você representa. Muita gente pergunta, mas afinal tu é gaúcho ou catarinense? Porque eu nasci no Rio Grande do Sul. Ah, tu é gaúcho? Eu nasci no Rio Grande do Sul, entendeu? Porque gaúcho não é só onde tu nasceu, gaúcho é um estado espírita, assim como catarinense também, Sim. entendeu? E aqui tem muita brincadeira com o cataúcho, não sei o quê, bababá. E eu moro em Balneário Camboriú, aqui do lado, né? Tem um negócio em Itajaí, mas moro em Balneário. Minha família veio morar para cá há 50 anos atrás, já entreguei que tenho mais de 50, né? Então, vim para cá muito cedo. E na época do governo militar, meu pai teve um problema político, a gente teve que sair meio que fugido de Porto Alegre, né? Graças a Deus essa história ficou para trás. E toda história ruim tem um lado bom também. Meu pai morreu na casa dele, aqui no Araçá, em Porto Belo, aqui pertinho. Uma casinha bem pequenininha, de frente para o mar, ali, que ele mesmo construiu, né? Um terreninho de nada. E meu pai jantou, meu pai e minha mãe se separaram há muitos anos atrás, meu pai casou de novo. Engraçado, meu pai passou 26 anos com a minha mãe e 26 anos com a segunda esposa. E a minha mãe e a segunda esposa do meu pai são best friends hoje em dia. Olha só. Uma faz aniversário na casa da outra, assim, ó, se dão super bem. E meu pai, quando morreu, foi uma sexta para sábado, ele jantou com a esposa dele, viu o pôr do sol. Depois da janta foi escolher feijão para fazer no dia seguinte. Deitou, dormiu e não acordou. Do meu jeito de pensar, isso é um prêmio. Uhum. Morrer desse jeito é um prêmio. Entendeu? Então, cada um tem sua crença e eu acredito que ele morreu muito bem e ele está muito bem. Eu sinto muitas saudades, claro. Mas, se não fosse o problema político que o meu pai teve no Rio Grande do Sul, ele não teria morrido tão feliz na praia aqui em Santa Catarina, entendeu? E tudo tem uma compensação. Mesmo a história mais ruim tem um lado bom, né? Então, assim, quando me perguntam, mas tá gaúcho, catarinense, eu vou responder a tua pergunta. Meu pai morreu no Araçá e a gente jogou as cinzas dele no mar, no próprio Araçá, porque ele pediu isso. Então, para responder a tua pergunta, se eu sou catarinense ou gaúcho, eu vou ser enterrado em Santa Catarina. Respondeu? Tá respondido. Tá respondido. Eu amo essa terra. Eu amo. E assim, ó, em função do meu trabalho, do meu ramo de comércio internacional, eu viajo muito, né? Viajo muito dentro do Brasil e fora também, né? Infelizmente não é turismo, mas a gente acaba conhecendo os lugares, né? E assim, e de Balneário Camboriú, eu posso dizer o seguinte, eu conheço gente de Balneário Camboriú que foi morar em Nova York, que foi morar na Califórnia, que foi morar no Havaí, que foi morar na Golden Coast, na Austrália, gente foi morar na Europa, gente foi morar na Nova Zelândia, entendeu? Todos os destinos chiques do mundo, tem gente de Balneário Camboriú por lá, entendeu? E aqui da região, de Itajaí também, né? Conheço muita gente aqui que mora um tempo lá, outro aqui, entre Balneário e Itajaí, que hoje em dia são praticamente a mesma cidade, né? Tu sabe que todas as pessoas que a gente exportou para Golden Coast, para Nova York, para Califórnia, para Flórida, todas elas têm em comum? Todas voltaram. Você quer a vontade. Todas voltaram. E isso já é um grande indicador de que a gente vive num cantinho muito especial, de um estado muito especial, né? Santa Catarina é um estado especialíssimo no Brasil, né? E como eu disse, em função do meu trabalho, até pela minha carreira antes, eu trabalhei muito tempo em multinacional, antes de abrir empresa aqui, né? Então morei em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória. Morei em um certo lugar, quantidade de lugares por aí. Igual a Santa Catarina não tem no Brasil, entendeu? Santa Catarina disparado e não é bairrismo.
Se a gente olhar para os números, a gente vê que Santa Catarina é um estado completamente diferente do Brasil, da média brasileira, entendeu? E, assim, eu realmente amo Santa Catarina, eu amo o povo daqui no sentido de que o valor de Santa Catarina é trabalhar. É não se meter na vida dos outros, cuidar do seu, sabe? Quando eu vou falar do outro, eu olho para mim antes, né? E o povo daqui é perfeito? Não existe povo perfeito. O povo daqui também briga, também faz barraco, mas ainda assim faz de um jeito um pouquinho mais organizado. E a gente vive muito bem aqui. E dentro de Santa Catarina, a gente mora ainda num lugar mais especial ainda, né? Dentro de Santa Catarina. Se a gente pega Balneário Camboriú, assim, ó, eu lembro de Itajaí há 50 anos atrás, né? E era outra cidade, completamente diferente, né? Esses dias a gente estava discutindo aqui a questão me chamaram para discutir a questão do plano diretor da cidade, né? E nós conversamos, eu e tu, né? Sim. Conversamos sobre isso e tínhamos opiniões diferentes ainda sobre uma questão, né? Verdade. Mas não interessa a opinião. O que interessa é o seguinte, uma coisa que é muito legal em Itajaí é que o povo de Itajaí usa a cidade que tem, aproveita a cidade que tem. A gente vê o pessoal do São Vicente, da Vila Operária, sair daqui no final de semana e aproveitar a Beira-Rio. Entendeu? Eu ia aproveitar o parque lá no Mole. Então, assim, uma coisa que eu vi, em outros lugares que eu já viajei, eu não vejo isso, assim, entendeu? O uso que o povo da cidade dá para a cidade. É um né? povo trabalhador, mas é um povo que gosta do lazer também, que gosta e a aproveitar. Cidade né? proporciona algumas áreas para isso. Não como deveria, na minha opinião, deveria ser muito mais, entendeu? Verdade. Então, assim, ó, inclusive nessa questão do plano diretor, nas audiências, surgiu uma coisa assim, do povo de alguns bairros não pedir tanto a instalação de lazer no próprio bairro, né? Mas porque assim, ó, vamos lá, todo mundo gosta de desfrutar da beira-mar, da beira-rio, né? Minha opinião, o Dante conhece, né? A gente deveria lutar por um parque linear que fosse desde da Barra do Rio lá, até o porto, né? Existem alguns prédios que são tombados nessa área e esse se preserva, até se melhora o entorno deles, né? Mas para mim se desapropriava toda a margem do porto e a gente fazia um enorme parque linear para a cidade. Não conheço ninguém que tenha esse projeto na cidade, é uma ideia, né? Mas assim, dá mais espaço para a população e principalmente espaço para lazer gratuito. Né? Não é lazer cobrado, né? Assim, cada um tem a sua opinião sobre, eu gosto dessa corrente ou daquela. Uma coisa que eu gosto no formato que Itajaí deu para Ocean Race é ele ser aberto a todo mundo. Não estamos cobrando da população. Porque é assim que tu aproxima a população de uma coisa nova, né? Não adianta tu ter só a opção de lazer elitizada. Né? A gente tem, e até nisso a gente tem uma boa infraestrutura de lazer, né? Se tu quer ir para um negócio mais caro, mais elitizado, tu tem o dinheiro para isso, tu tem um monte de opções entre Itajaí e Balneário Camboriú, né? Mas a gente tem que ter essa opção de lazer, e não é por bom mocismo do Estado, né? Porque o Estado não está dando nada, ele só está devolvendo uma partezinha do que a gente paga para ele, né? Mas esse é o espaço realmente democrático de Itajaí, né? Ali, aquela beira-rio ali, que tem quadra de esporte, tem quadra tem lá a pista de skate. O que eu gosto em Itajaí é que a população aproveita isso. E a gente vê em muitas cidades do Brasil esses investimentos públicos jogados, habitado por mendigo. Por quê? Porque a população não usa. Né? Constrói no lugar errado, do jeito errado. E uma coisa boa em Itajaí é que a cidade adotou, o cidadão adotou isso e aproveita. E, portanto, ele está bem utilizado. Eu quero ver achar alguém que é contra aquilo, né? Sim. Não dá, né? Rogério, a cidade de Itajaí, ela cresceu no cais, né? Cresceu no porto, cresceu aí na beira do rio. E isso veio muito também do nosso comércio exterior, né? Você está à frente do Cinditrade hoje, né? Cinditrade fundado em 2006, 2008? 2006, né? No dia da Assembleia de Fundação, porque a gente teve que trabalhar quase um ano antes, né, cumprindo formalidades, reuniões prévias, publica edital e não sei o quê. E aqui eu quero fazer um registro, né? Que eu nunca perco essa oportunidade de registrar assim, o Cinditrade, que é o Sindicato das Empresas de Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina, que tem base estadual, na verdade, né? Apesar de estar sediado em Itajaí, não existiria sem duas pessoas, tá? Uma delas, infelizmente, já falecida, né? Seu Ademar Avi, da Supercorda, que acabou virando grande amigo meu, morreu não de Covid, mas por causa do Covid. Sim. Ele morreu em casa, esperando um transplante de fígado, e na época do Covid,
todos os procedimentos eletivos foram suspensos por causa do trânsito. Ficou tudo direcionado para a Covid, para atendimento. Então, a cirurgia dele nunca pôde ser feita e ele morreu durante o Covid esperando essa cirurgia em casa. É um figuraço, né? Super pessoa. E na época, essa época que a gente estava trabalhando na fundação do Sinditrade, ele era presidente da Associação Intersindical Patronal de Itajaí. E eles deram todo o suporte para a gente, inclusive físico, nos hospedaram por 2 anos sem a gente contribuir com nada, a gente não tinha uma estrutura financeira. A Intersindical deu uma baita força e eu sei que é muito por empenho do próprio Ademar, que à época era presidente, né? E a outra pessoa que, assim, eu preciso prestar minha homenagem aqui, é uma pessoa que hoje, muito conhecida aqui na região, na área de comércio exterior, que hoje mora na Califórnia, nos Estados Unidos, que é o seu Raciel Gonçalves. Ele foi o meio que mentor intelectual da parte de como estruturar. A gente, na época, ia fazer uma associação, né? Ia fazer um sindicato. A gente disse, o trabalho é o mesmo. Por que não abre já logo o sindicato, que tem muito mais força? Né? Então, ajudou e deu muita força de fazer reunião da empresa dele, ali no seu partner, ali no Azulão, ali no centro, né? Torre Azul? Torre Azul ali, né? E aí, hoje ele mora na Califórnia, a filha dele foi para lá primeiro, depois ele foi para lá. Morou um tempo em São Paulo, antes de ir para lá. A gente tem contato aí pelo LinkedIn, não é muito, mas a gente tem ainda, mas assim, duas figuras muito importantes na fundação. E o Sinditrade, do que nasceu? Logo que eu abri a empresa de comércio exterior, a TechTrade, era eu e meu sobrinho. Eu levei uns 6 meses para descobrir o que a empresa fazia, entendeu? Cara, quando eu fiz a minha primeira importação, o despachante me ligou e disse, saiu a DI. Eu disse, o que é isso? O que é isso? Eu não sabia o que era uma DI, cara. Tu entrou na ideia dele, no negócio? Não, assim, como eu falei, eu trabalhei muito tempo em multinacional, né? E sempre na área de vendas. E eu comecei como vendedor e fui vendedor, supervisor, gerente, diretor, fui um monte de empresas grandes, realmente, né? Empresas internacionais. E sempre produto de venda varejo, assim, produto de consumo, né? E multinacional tem essa questão cíclica, como quase toda organização, tem a vaca gorda e a vaca magra, né? E na hora que chega a vaquinha magra, vem sempre a ordem da matriz, né? Corta, né? Então, assim, nesse período eu aprendi o seguinte: se tu pegar uma linha do teu plano de contas, onde tu gasta o dinheiro, de onde vem e no que tu gasta o dinheiro, né? Se a matriz manda tu cortar 20% da despesa, especialmente do custo fixo, eles adoram cortar custo fixo, né? Então, tu tem que cortar 20% da despesa. Não adianta pegar uma conta que é 0,1% da tua despesa e cortar 20% dela. Isso não é nada, entendeu? Tu tem que ir nas contas grandes. Quais são as maiores contas de uma empresa no Brasil? Onde uma empresa realmente gasta dinheiro no Brasil? Folha está lá em cima, folha de pagamento e logo junto com a folha, encargo social. Né? Tu não pode mexer no encargo sem mexer na folha, senão estaria fazendo algo provavelmente ilegal, né? Mas tem uma linha sempre que é muito maior que folha. Tem empresa, por exemplo, que a infraestrutura é muito grande, instalação, energia pode ser um custo muito grande, publicidade pode ser um custo muito grande, mas tem um custo que bate todos esses. Fácil. Qual é o custo aí? O último programa foi um de chute, lembra? Cara, fácil. A parte do sócio majoritário, cara. O Estado? O governo, imposto, cara. Imposto é sempre a maior linha do pneu. Num país em que se paga 34% do PIB em imposto, e que tem alguns setores da economia que têm isenção, isso quer dizer que os outros que não têm isenção pagam mais do que 34%, certo? Na média, numa empresa, eu lembro que pessoa física, vamos lá, frase do seu Ademar Avia, aquele que eu acabei de mencionar, me ensinou... Supercorda. Me ensinou um negócio... Aprendi por causa dele. Rogério, você deixa de ser bobo. Empresa não paga imposto. Empresa recolhe imposto. Quem paga imposto é o consumidor. Óbvio. Todo o imposto vai parar no bolso do consumidor, entendeu? Bem, mas dessa empresa que tem que recolher esse negócio todo, se algumas não recolhem, e a média é 34, quer dizer que aquelas que recolhem mais do que 34, entendeu? Perto de posso dizer que um número muito bom é perto de uns 40, tá? O Estado
costuma tributar muito mais a empresa organizada do que a empresa desorganizada. Muito mais fácil. Entendeu? Então é muito mais fácil cobrar da empresa grande, né? Então essa empresa grande tende a pagar mais do que 34, bem mais do que 34, diria perto dos 40. Tá? Bem, tu imagina quanto é 20% de 40, cara. É 8%. A maior parte das empresas do Brasil trabalha para ganhar 3, 4% no final do ano. Se tu pega uma linha que tu consegue tirar 8%, cara, assim, só que geralmente é ilegal fazer isso, né? E aí eu descobri há 20 anos atrás que eu não acreditei quando me contaram. Tu veio naquela onda do benefício, entendeu? Do CMS. Né? Eu vinha de uma temporada em São Paulo, meus filhos, um dos meus filhos está aqui, o Enzo está aqui comigo hoje, eles nasceram em São Paulo, né? Mas eu e minha esposa, a gente não era de São Paulo, a gente foi para lá por causa de uma transferência, trabalho, coisa e tal, e até acabamos tendo vários amigos lá, né? No nascimento deles, assim, a gente estava no melhor hospital do Brasil, foi importante isso, né? No Einstein, em São Paulo, foi fundamental na vida deles, mas São Paulo não é propriamente uma cidade muito acolhedora para quem não cresceu lá. Tu não tem amigo de escola, tu não tem família, não sei o quê. Não, então, é um mundo aqui lá, e tu não é nada. Então, assim, e as crianças nasceram, e aí tudo que era feriado, avião para cá, avião para lá, ou a gente vinha para o sul, ou ia uma avó, outra avó, né, sogra, e para cima e para baixo. Aí São Paulo tem a história do rodízio de carro, aí tu sempre precisa de um carro com criança, aí um dia o carro está na oficina, tu acaba tendo 3 carros, e a tua vida vai encarecendo, vai ficando louca de um jeito meio sem sentido em São Paulo, para te acompanhar o ritmo da cidade, né? Sim. Por isso que paulista vem para cá, paulistano, né? Vem para cá, acha tudo barato aqui em Santa Catarina, né? Porque ele está acostumado com uma loucura onde ele mora. Eu tenho um primo que adora aqui, Praia Brava. O sonho dele é vir morar na Praia Brava. Então, assim... Então chegou uma época que ficou meio difícil a vida para lá de São Paulo. Quando os meninos estavam ali por uns 3 anos de idade, eu e minha esposa conversando, porque uma coisa, vamos voltar para o sul, vamos simplificar a vida. Eu trabalhava no UOL, no provedor de internet na época, consegui fazer um acordo lá para mim sair, né? E aí eu fiz assim, não estava com todo aquele empenho para voltar, né? Eu disse para a mulher assim, não, olha, então foi o seguinte, vamos botar a casa, a gente tinha uma casa lá, vamos botar a casa à venda, quando vender a casa a gente vai embora, né? Mas quanto andava? Vai levar 6 meses, 1 ano para vender a casa, né? Nós vendemos uma casa em 30 dias. O primeiro casal que foi olhar a casa, comprou a casa, não chorou, pagou o que eu queria, aí eu não tinha mais argumento, entendeu? Aí então ela veio primeiro para cá com os meninos, né? E eu ainda fiquei uns 2, 3 meses lá em São Paulo, morando em flat, para cumprir meu acordo com o UOL, porque eles me pediram um tempo para mim sair, coisa e tal, entendeu? Então eu fiquei mais uns meses lá. Isso foi final de 2005. Aí em 2006 vim para cá, como eu te disse, na primeira vez que me contaram do benefício aqui, eu não acreditei. Eu disse, não, isso é calote, isso é golpe. Então, mais de 1 ano eu já conhecia, né? E aí, disse, não, então é o seguinte, tem essa oportunidade dos benefícios na Santa Catarina, vou lá abrir a empresa, né? E aquilo que eu estava falando do PNL, de reduzir custo, né? Então, Santa Catarina, na época, a gente tinha 12% de CMS, né? E 12% na operação interna ou interestadual, e o Estado dava um desconto de 8 pontos percentuais. Onde é que num PNL tu acha 8 pontos percentuais sobre o total para ter de benefício? Não, isso é imbatível. O que acontece? Uma empresa, e isso eu aprendi depois, na época eu achava que estava abrindo uma empresa de comércio exterior, né? Na verdade, eu virei uma grande consultoria tributária, porque não é questão da minha importação, da importação que eu faço para o meu cliente. Eu tenho que desenvolver, destrinchar, entender e melhorar toda a equação tributária do teu cliente, do meu cliente. Então, assim, num país em que tributo é 40% do valor de venda de alguma coisa, aquela empresa que não usa a melhor equação fiscal dentro da lei possível para ela, e o que a gente tem que entender, o que poucos não empresários do Brasil entendem dentro dessa maluquice tributária que nós temos no Brasil, existem várias maneiras diferentes de fazer a mesma operação. Ou uma empresa fazer a mesma coisa, como lucro presumido, como lucro real, como microempresa, eu contrato, eu faço em casa, eu importo direto, importo indireto. Isso tudo vai mudando a tributação. Nós temos na TEC uma planilha de Excel, que sim, a gente ainda usa Excel, a gente tem um ERP para a empresa inteira, mas tem coisa que a gente ainda confere no Excel. Né? E tem coisa que é mais fácil a gente modular um negócio novo dentro do Excel. Né? A gente tem uma planilha que a gente responde para a planilha 6 perguntas, literalmente a planilha está te perguntando 6 coisas, e a planilha escolhe para ti qual é a melhor maneira entre 154 opções diferentes de importar alguma coisa. Nossa, eu quero importar, eu vou lá na empresa do Rogério, eu quero importar água,
Você vai ter 154 maneiras de importar. Eu não vou olhar para 154, a planilha Sim. vai considerar isso e vai me dizer qual é a melhor, entendeu? Então, claro, tem todo um modelo que foi criado para que isso aconteça, né? Mas eu só queria dar dimensão para as pessoas de que tu pode fazer no Brasil a mesma coisa de 154 maneiras diferentes, Caramba. entendeu? Isso só olhando por um aspecto. Que é a importação. Agora, nessas 6 perguntas, claro, não estão só características de importação. Então, como o meu cliente vai, o que ele vai fazer com aquele produto? De que forma ele vai fazer isso? Isso vai ser um ativo para ele? É um insumo para ele? É um item de comercialização? Ele é lucro real? Lucro presumido? Mas Microempresa? o principal vai estar por conta do manicômio tributário que a gente acaba vivendo. Sim, é esse manicômio que criou tudo isso. E aí tem um assunto que agora muito quente aqui, que se chama reforma tributária. Pois é, essa reforma tributária. Vamos lá. Tu veio para Santa Catarina por conta de um benefício fiscal que está afadado a cair. Na época o benefício era muito maior que hoje, certo? Na época a gente estava discutindo um benefício de 8 pontos percentuais. Hoje a gente está discutindo um benefício de 2,6 pontos percentuais, muito menor, né? Santa Catarina foi fuzilada no Congresso Nacional em 2013 e reduziram o benefício de Santa Catarina, tá? Aqui no Brasil se fala muito, e na época se falava em guerra tributária, guerra dos portos, o que é tudo balela, tá? Tu imagina se tu pudesse comprar água só de um supermercado, se tu pudesse comprar pão só de uma padaria, se tu pudesse comprar gasolina só de um posto de gasolina, o que ia acontecer contigo? Tu ia pagar muito mais caro em tudo. Com certeza. Entendeu? Infelizmente, a gente não pode escolher governo federal 1 e governo federal 2. Eu não posso escolher para quem eu pago IPI, eu só tenho que pagar IPI para aquele governo. Entendeu? Mas no âmbito estadual, eu posso escolher em que estado eu coloco meu negócio. Por que eu não posso ir para um estado que me dá um desconto no preço dele? O que é o preço do estado? É o imposto que ele cobra. É o condomínio que a gente paga para fazer negócio naquele estado, entendeu? Então, por que o estado não tem essa autonomia? Por quê? Porque não interessa aos grandes estados do Brasil que concentram a renda e concentram o imposto que é cobrado no país, que é decorrente da renda, da atividade econômica, né? Então, assim, não interessa basicamente a São Paulo. São Paulo não quer guerra fiscal. Não é guerra, isso não é guerra fiscal, se chama concorrência. Sim. Concorrência. Nos Estados Unidos, cada condado cobra o IVA que quer. Não é IVA, Estados Unidos não tem IVA, como tem gente dizendo por aqui. Estados Unidos tem sales tax, é diferente. Tá? Mas o condado cobra o que quer e não tem que dar explicação para ninguém. Então, tu está em Miami Beach, eles estão te cobrando 7% de IVA. Tu vai para South Beach, de sales tax, eles cobram 8,5%. Tu está em Nova York, ele é um valor, tu vai para New Jersey, é outro valor. E ninguém chama isso de guerra fiscal. Né? O Estado tem autonomia para dizer quanto ele vai cobrar. Ele sabe que se ele cobrar mais, ele vai espantar negócio. Hoje está acontecendo muito forte nos Estados Unidos, negócio saindo da Califórnia. Califórnia que está passando por um fenômeno assim, eu nunca vi a Califórnia desse jeito, sabe? A Califórnia está destruída. Está difícil de andar na rua, é muito mendigo, muito... Olha só. Califórnia, sempre... vamos lembrar, o PIB da Califórnia é maior que o do Brasil. Tá? Se a Califórnia fosse um país, teria o 5º maior PIB do mundo. Né? E a Califórnia, sentada na situação, né, de que tem muita população, e assim, ó, o PIB da Califórnia é maior que o PIB do Brasil. Vamos lembrar, a Califórnia tem 30 milhões de habitantes, o Brasil tem 218, né? Por aí, 220. Não, era 200, quase 230, né? A IBGE perdeu 12 milhões de brasileiros. Fez um ajuste, assim, perdeu 12 milhões de brasileiros. Uma coluna ali do Excel. Ali. Ninguém lembrou que esses 12 milhões de brasileiros mudam o PIB per capita, mudam um monte de índices desse país, e eu não estou vendo isso aí sair. Mas de qualquer jeito, vamos lá. A Califórnia tem um PIB maior que o do Brasil com 30 milhões de americanos. 212 milhões de brasileiros, 218 milhões de brasileiros conseguem produzir menos que os 30 milhões de californianos. E vamos dizer o seguinte, perto do que a Califórnia era 10 anos atrás, a Califórnia piorou muito, muito. Está difícil andar na Califórnia, muito mendigo. Agora passaram uma lei de que até $900 não é roubo. Não pode prender ninguém se ele te roubar $900. Olha. A gente teve gente invadindo loja de conveniência com calculadora na mão. Eu vi calculando para não dar 900. O cara pegou, levou tudo embora e não pode prender o cara. Tem umas coisas meio malucas. O que aconteceu com a Califórnia? O que acontece? A Califórnia, vamos lá assim, porque ela tem um PIB muito forte, coisa e tal, a Califórnia cobra um imposto de renda estadual. Isso é legal nos Estados Unidos, né? Então, tu tem um imposto de renda federal e o estado te cobra mais um imposto de renda. A Califórnia cobra, Nova York, em geral, os estados mais desenvolvidos cobram. Por quê?
ele tem uma infraestrutura melhor, ele tem um ambiente de negócio melhor, e o Estado precisa financiar isso. Então, vale a pena tu pagar um imposto de renda a mais e viver num lugar bom, melhor, onde é bom de fazer negócio, tem boas escolas. É como um condomínio, você paga mais por mais serviços. Isso. Só não é igual no Brasil. Então, assim, Mas a paga menos Califórnia tempo. cobra um imposto de renda estadual, se eu não estou enganado, de 12% a 13%. É caro, não é pouco não, sobre a tua renda, entendeu? Tu paga o imposto de renda para o governo federal e tu paga mais um estadual. E o que está acontecendo hoje na Califórnia? E lembra que a Califórnia é o lar, né, do Vale do Silício, tem um negócio muito forte lá, né? Então, assim, muitas empresas estão saindo da Califórnia e indo para o Texas. O Texas não cobra imposto de renda estadual. Muitas empresas estão saindo de Nova York e indo para a Flórida. A Flórida não cobra imposto de renda estadual, Nova York cobra. Isso tudo nasceu na pandemia, né? A pandemia trouxe o trabalho, o home office, né? E muitos funcionários descobriram que eles não precisam morar em Los Angeles para trabalhar numa empresa sediada em Los Angeles. Então, o que a gente viu nos Estados Unidos durante a pandemia foi o preço dos imóveis nos grandes centros urbanos, né? Los Angeles, Nova York, Chicago, Atlanta, né? Phoenix, várias cidades grandes americanas, né? O preço dos imóveis no centro dessas cidades caiu lá 4%, 5%, caiu um pouquinho. Em cidades próximas ali, 100 quilômetros, 200 quilômetros, cidadezinhas pequenas, o preço dos imóveis, onde tinha uma condição boa, uma cidadezinha simpática, coisa e tal, boazinha ali. Qualidade de vida. Então, ali os preços dos imóveis subiram 40%, 50%, até 100%. Olha só. Entendeu? Foi pra lá. Porque aquela pessoa que morava lá no centro de Los Angeles, trabalhava no escritório ali a meia hora de casa, ou 2 horas no trânsito, né? Descobriu que ela pode morar numa cidade a 200 quilômetros de distância. Ele vende o apartamentinho dele lá em Los Angeles por $1,5 milhão, aí ele compra uma casa 5 vezes maior, com quintal, gramado, cachorro e o diabo, por metade do que ele pagou naquele apartamento. E aí começaram a faltar dessas casas lá. Aí o pessoal comprou mais, o preço subiu. Eu, por uma questão, meus filhos estudam nos Estados Unidos, eu moro uma parte do tempo lá, uma parte aqui, né? E nós temos uma casa na Flórida. A casa que a gente comprou em 2018, entre 2018 e hoje, dobrou de valor. Né? E a Flórida é um lugar que recebe muita gente de fora. Né? Então isso aconteceu lá. E em outros lugares a casa perdeu, o imóvel perdeu um pouco do valor. Mas então não tem mais essa associação direta. Eu trabalho nessa empresa, eu moro nessa cidade. Então durante a pandemia muita gente podia, com trabalho remoto, disse, não, vou sair, não vou mais morar em Nova York, vou morar em outro lugar. Uma vez por semana, eu estou a 2 horas de carro de Nova York, uma vez por semana eu vou para uma reunião no escritório, né? Eu dirijo as 2 horas de ida, de volta, pronto. Ou pego um avião, porque voar nos Estados Unidos é muito barato. Muito barato. Mas então essa nossa reforma tributária, então, ela está acabando com uma liberdade econômica. É que assim, ó, a gente sempre teve muito menos liberdade econômica do que a gente deveria. Né? Aqui no Brasil, existe uma corrente muito forte no pensamento brasileiro que acha que o Estado tem que cobrar mais imposto, que o Estado tem que fazer mais coisa, que o Estado tem que gerar emprego, que o Estado tem que ser o motor da economia, né? Eu discordo inteiramente, não poderia discordar mais, mas eu tenho que reconhecer que eu não represento a corrente política que hoje está no governo no Brasil, entendeu? Nessa maneira de pensar em que o Estado tem que fazer tudo, porque o Estado comanda um país de idiotas, né? Afinal, o nosso Estado acredita que o brasileiro não sabe fazer nada. Né? Estado, é mais inteligente, ele vai cuidar bem do nosso futuro. Papai Estado vai cuidar do meu fundo de garantia, entendeu? Vai cuidar bem, vai render muito, né? E eu não sei o que fazer, eu sou um burro que não sei o que fazer com o meu dinheiro, eu só sei pagar imposto. Né? Engraçado que eu, que não sou governo, eu pago imposto pro governo. E o governo acha que eu não tenho capacidade nenhuma. Eu só tenho capacidade de pagar imposto, entendeu? Assim, eu lembro do número, Dante. Assim, teve um ano na minha empresa, uns 5, 6 anos atrás, em que a minha empresa recolheu para o governo federal 94 milhões de reais em imposto. Tá? Só para o governo federal. Tá? Eu não consegui levar para casa 1% do que eu paguei de imposto para o governo. Então, assim, que sócio é esse? Se eu tiver prejuízo, o problema é meu. Eu não posso mandar 99% da conta para ele, entendeu? Mas aquilo que entra no meu caixa vai para o bolso dele 100 vezes mais do que sobra no meu.
E eu que sou empresário? Não, eu sou um otário. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito menos liberdade do que a gente gostaria do Brasil. Mas nós estamos passando por uma confusão muito grande, que é o quê? Como o nosso sistema tributário realmente é confuso, né? Então, eu estava falando antes, essa rede, essa corrente de pensamento de que o Estado sabe tudo, quer arrecadar cada vez mais. E essa corrente acha que é um crime o Estado concorrer com o Estado. Mas olha só, Rogério... Só para concluir, o que acontece assim, ó. Vocês tem ideia de qual foi a primeira alíquota de ICMS que existiu nesse país? Década de 60. Eu só li isso em livro de história, entendeu? Primeira alíquota de ICMS. Deve ter começado com 2%. 0,17. Tá? O ICMS começou com 17, só mudou zero. Então, assim, ó, 17 em Santa Catarina, que é o estado que menos cobra ICMS no Brasil. Tem estado cobrando 22% de ICMS, tá? Então, assim, ó. E o que a gente vê? O Estado estoura o orçamento, o que ele faz? Aumenta o tributo. Estado estoura o orçamento, ele aumenta o tributo. Estoura o orçamento, e quem é que paga o tributo? O cidadão. O Estado está sendo cada vez mais dono do nosso tempo, do nosso dinheiro, porque a gente deixa. Eu vou lembrar aqui, eu vou falar de uma coisa velha, que me conhece, já ouvi falar disso há muito tempo. Dia 21 de abril, ele é especial por quê no Brasil? Dia 21, Tiradentes? Tiradentes. Isso. Esse Tiradentes ficou famoso, cara aí, porque é o seguinte, não é que ele não quis pagar imposto, né? Ele não quis pagar o refis. Lembra do refis? Então, porque assim, ó, a derrama não era uma operação de cobrança de imposto sobre água, sobre isso. Não, a derrama, que foi o que gerou a morte do nosso amigo, era uma operação para cobrar impostos atrasados. Entendeu? A pessoa devia, mas não tinha pago. Então era mais ou menos como um refis, só que na ponta de espada. Entendeu? Então, assim, ó. Na força do Estado. Né? E aí é o seguinte: qual era o imposto que o pessoal estava devendo? O imposto tinha um nome, ele se chamava o quinto. Que muita gente acha que, né, o tal do famoso expressão que só existe no Brasil, né, que o quinto dos infernos, vá pro quinto dos infernos, é um lugar, né? O quinto dos infernos não é um lugar. O quinto dos infernos é um imposto. É um lugar no teu bolso, é a mão do Estado no teu bolso. Então, assim, ó, na época, essa expressão quinto dos estados não é nossa. É deles, da época. O quinto dos estados, do quinto dos infernos. Era um imposto odiado por todo mundo, cobrado por Portugal, que, como o nome indica, o quinto era de 20%. Uma parte, não. Tá? Era 20%. Isso. Um quinto, 20%. Então, o homem morreu, ele foi preso, espancado, torturado, enforcado, esquartejado. As partes do corpo dele foram espalhadas pelo Brasil e a rua onde ele nasceu foi salgada para nada mais nela nascer. Porque ele não queria pagar 20% de imposto, porque ele achava isso injusto. E nós hoje vivemos da nação que ele ajudou a fundar, entendeu? Pagamos 40%. Quietinhos. E comemoramos o dia do Tiradentes. Quietinhos, como cordeirinhos, pagamos 40%. O homem morreu porque não queria pagar 20%. Entendeu? Assim, que homenagem nós estamos prestando para o esforço dele? Por quê? Porque a gente deixa o Estado abusar. Eu vou lembrar aqui o seguinte: a primeira coisa que se parecia com uma Constituição que nasceu no mundo, que é a tal da Carta Magna, na Inglaterra, ela não nasceu para dar direito para ninguém. Não tem esse negócio, mas eu tenho direito disso. Eu acho que o grande problema que nós temos nesse país é a Constituição de 88. Né? A Constituição cidadã, né? Em que todo mundo tem direito de tudo e ninguém explica quem paga a conta. Entendeu? É uma Constituição irresponsável. Agora, voltando para o ponto aqui. O Estado sempre abusa. A tal da Carta Magna que eu estava falando antes, ela não nasceu para dar direito para o cidadão. Ela nasceu para limitar o poder do rei. Ela nasceu para limitar o poder do rei. Quem que é o representante do rei na nossa configuração atual? O Estado. Nós, como cidadão, a gente devia... Vamos lá, o Estado é muito mais forte que um cidadão. Entendeu? O Estado tem o peso dele, o paquidérmico, ele é eterno, ele é perene. A gente morre. O Estado não, ele continua. E ele continua... Não vou poder usar a expressão que eu queria agora. Entendeu? Os anos botam pi ali. Ele continua atrapalhando a nossa vida, entendeu? Então, assim, a gente tem que lutar muito para segurar o Estado, conter o poder exagerado que o Estado tem na nossa vida, entendeu? Então, a gente, lá na época de Tiradentes, pagava 20% de imposto. Hoje estamos pagando 40%.
Então, o Estado, o que ele não quer, o Estado odeia a concorrência. Né? Estado e ladrão não gosta de concorrência, entendeu? Então, o que o Estado ele quer fazer o quê? Ele quer fazer o cartel do Estado. Comparação interessante. O Estado e o ladrão. Ô, Rogério, mas olha só. Só para concluir aqui. Rapidinho. O Estado quer o cartel do ICMS. O Estado não quer que ninguém dê desconto do seu ICMS. Entendeu? E os números provam que nos últimos 40 anos, os estados que mais cresceram no Brasil são aqueles que cobram menos imposto. O que tem todo sentido. O imposto é uma trava na economia, é um atrito, é uma ineficiência. Se a tua economia funciona com menos atrito, ela cresce mais rápido. Você sabe qual foi o estado que mais cresceu no Brasil em PIB? Qual é o PIB do estadual que mais cresceu no Brasil nos últimos 20 anos? Tem ideia? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, que é um dos estados que menos cobra ICMS, até porque uma parte importante do PIB mato-grossense é ligada à exportação, e a exportação é isenta de ICMS, entendeu? Então, a participação na arrecadação do ICMS do Mato Grosso do Sul é muito pequena no Brasil. A participação dele no PIB é muito maior que na arrecadação do ICMS. O que acaba provando, de novo, que estado que cobra menos cresce mais. Porque aquela atividade agrícola que exporta produto isento, bem, isento é a soja que é exportada. Mas o combustível que o agricultor colocou lá para movimentar a máquina agrícola dele, paga ICMS. O funcionário dele vai no comércio e compra alguma coisa que paga ICMS. O outro funcionário põe o filho na escola, particular às vezes, alivia o Estado e faz a economia girar. Entendeu? Então, o maior crescimento de PIB de Estado brasileiro nos últimos 20 anos é Mato Grosso do Sul. Cresceu 300% o PIB do Mato Grosso do Sul nos últimos 20 anos. Tá? E é um dos estados mais novos também, né? Que foi em 77, né? Ele era o Mato Grosso. Mas assim, ó. Então, voltando a falar de reforma tributária mesmo, né? O pessoal está confundindo o quê? Nós temos um sistema tributário muito complexo? Sim, muito complexo. Ele está errado. Hoje, a grande massa de imposto está sendo discutida é ICMS, né? E o sistema que a gente tem hoje diz o seguinte: uma parte do ICMS fica na origem, uma parte fica no destino, certo? E querem mudar para um sistema em que todo ICMS vai ficar no destino, né? Ah, mas todos os países grandes do mundo fazem isso. Isso é o certo a fazer. Todos quem, cara pálida? Portugal? Itália? Romênia? Qual deles tem o tamanho do Brasil? Qual deles tu pode comparar com o Brasil? Todo lugar que a gente lê diz o seguinte: eles têm que diminuir as desigualdades regionais, certo? O que é diminuir as desigualdades regionais? É fazer Alagoas, Rio Grande do Sul, o Acre, o Amazonas, terem o mesmo condição econômica, condição de competitiva, qualidade de vida, infraestrutura, que São Paulo tem, certo? Como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem todo o imposto foi concentrado no destino? Se ele for concentrado no destino. Então, a gente está querendo trazer para o Brasil uma situação que todo mundo diz que é ideal, mas ninguém estudou para ver se ela é ideal para o Brasil. E um país que é um continente como o Brasil, que condição tem o Acre de competir por um investimento econômico com São Paulo? Nenhuma. Não tem nenhuma condição. Mas o que o nosso governo está dizendo? Nós aqui em Brasília, vamos dar para o Acre aquilo que ele precisa. Então vocês mandem todo o dinheiro para nós e nós vamos escolher para quem a gente vai desenvolver. Ao gosto do rei. É o gosto do rei. É o gosto do rei. Regada muita buchada de bode. Entendeu? Então, assim, ó. Não é mais natural que a gente deixe cada estado escolher como ele quer investir, como ele quer dar benefício, como ele quer atrair negócio. Dá para ele autonomia, mas o nosso governo não acredita em autonomia. O nosso governo acredita que o nosso cidadão é burro, que o nosso prefeito é burro, que o nosso deputado estadual é burro, que o nosso governador é burro e que os nossos senadores são burros. Só o Executivo Federal é que sabe o que cada um dos brasileiros precisa. Entendeu? Porque é esse o modelo que está sendo implantado. Que é até um conselho. Assim, eu nunca vi um passo tão grande em direção à venezualização do Brasil. Um conselho. Conselho é a melhor maneira de não decidir nada. Entendeu? Então, assim, ó, deixa o Estado escolher. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Santa Catarina versus Amazonas. Santa Catarina, que tem muito da sua economia ligada à produção agrícola e à produção principalmente de proteína animal, frango, porco, né? Bem, eu já vi gente dizer que um frango é um milho é uma espiga de milho com asas, entendeu? Porque o principal componente do frango é milho, né? Bem, então, para a economia catarinense, o milho
é um insumo essencial, muito importante, entendeu? Quantas fazendas de criação de frango vocês conhecem no Amazonas? Quantos por cento do PIB do Amazonas está ligado à exportação de frango? Imagino que... Quase nada. Então, assim, tu entende que para a economia catarinense, o milho é muito mais importante como insumo do que para o Amazonas. Para o Amazonas, outras coisas são importantes, sabe? A tributação sobre o açaí talvez seja importante para eles. Eu não quero me meter aqui a dizer o que é importante ou não. O que eu sei é que as coisas importantes para eles são diferentes do que para Santa Catarina, porque as condições geopolíticas, ambientais, todas são diferentes. Mas ainda eles querem padronizar o Brasil todo. E isso não vai funcionar. Mas falando da nossa região, que nas últimas 2 décadas, Rogério, cresceu em virtude do benefício que teve, as várias empresas, o comércio exterior que vieram para cá. Nossa região não cresceu por causa dos benefícios que teve. Não. Nossa região cresceu porque soube usar bem aquilo que estava à sua disposição. E é isso que Brasília quer acabar agora. Sim, mas aí a autonomia dos estados. Várias empresas vieram para cá, né? E trouxeram aí mais desenvolvimento para a cidade, mais renda, né? Tudo, como tu falou aqui, que as empresas acabam gerando. O que a gente vai perder agora com essa reforma tributária? O que tu acha que pode acontecer com a nossa economia? É o que eu estava falando agora. Assim, com esse deslocamento que todo mundo está endeusando, não, certo é tributar tudo no destino. E eu volto aqui, certo para quem? Para países que têm uma situação muito diferente da nossa. A Itália cabe dentro de São Paulo, entendeu? Então, assim, as diferenças regionais que existem dentro da Itália ou dentro da Alemanha são muito menores que as diferenças regionais extremas que o Brasil tem. Entendeu? A Itália é um país que tem um tamanho, mas ela tem um clima só, entendeu? Está na mesma região do mundo. O Brasil vai da região quase que polar até o outro lado do Equador, entendeu? Então, assim, não dá para comparar essas situações. E a situação geográfica do país interfere muito na tributação e no desenvolvimento, entendeu? Então, essa virada do modelo de uma parte na origem, uma parte no destino. Lembre o seguinte, o Estado não pode dar benefício sobre aquilo que não é dele. Certo? Como um estado de origem vai atrair negócio e todo o ICMS é do estado de destino? Esse modelo que está querendo implantar aqui é o modelo perfeito para São Paulo. Assim, vou colocar aqui bem rápido. Há pouco tempo eu tive uma reunião com um senador de Santa Catarina e um deputado federal de Santa Catarina. A gente estava conversando aqui em Itajaí mesmo, no prelúdio de um outro evento aí, que a gente estava discutindo reforma tributária. E eu comentei com ele o seguinte, olha, como é que pode um congresso de mais de 500 parlamentares, incontáveis assessores, durante 30 anos discutindo uma reforma tributária e não conseguiu produzir um estudo numérico? Você já viu algum estudo numérico de como fica o sistema tributário antes e depois da reforma? Não. Que estado arrecada o quê? Que imposto fica onde? E não seria a coisa mais lógica fazer? Na tua casa, como é que tu cuida? Tu vai fazer uma obra na tua casa, tu não quer fazer um orçamento? Tu não quer ter uma ideia do que tu vai gastar? Pô, nós vamos mudar o sistema tributário do Brasil, a gente não quer apresentar o orçamento da coisa. Então eu cheguei para dizer, olha, só existem 2 teorias para mim, né? Ou esse estudo foi feito e não querem que a gente veja, ou o estudo não foi feito. O que é mais admirável é como é que nós vamos tomar uma decisão tão importante sem olhar para o estudo? Sabe? Qualquer licitação de uma prefeitura, tu tem que botar no papel, tu tem que dizer assim, é isso que vai gastar? Meu orçamento, condomínio. Sim. Cara, a previsão eu fui síndico no meu condomínio há 10 anos, nunca me incomodei tanto na vida, entendeu? Não sabe bem como então, é que é. Mas então eu tenho que apresentar para o meu condomínio qual é o orçamento do ano que vem, onde é que eu vou gastar o dinheiro, de onde é que vem o dinheiro, como é que a gente discute reforma tributária e não olha para isso? E um dos parlamentares disse, Rogério, tu pode até ficar espantado, mas esse estudo não existe. Nós estamos discutindo reforma tributária em cima de ideias, conceitos, mas não estamos olhando para o número. Então, eu comecei a olhar para os números. Não acabei isso ainda, mas estou olhando para os números, tá? E 2 coisas muito simples, dados que eu consegui achar na internet. Não é muito fácil no Brasil. Quanto cada estado tem do ICMS total que é recolhido no Brasil? Aliás, eu vou perguntar para vocês. Estamos falando aí, discutindo, assim, a gente aprovou uma primeira etapa de reforma tributária, que está aprovada, mas eles não falaram qual é a alíquota. Não. É que nem tu ir comprar um apartamento e tu discute a condição de pagamento, mas tu discute o preço. Não, tu vai pagar em 36 vezes? Não, tu vai pagar em 300 vezes? Não, beleza, não tá fechado, tá comprado, tá nada. Mas tu não discutiu por quanto tu tá comprando. Então a gente não sabe qual é a alíquota. Isso é um estelionato. Foi votado sem saber o número. Não. O governo disse especificamente que ia deixar a alíquota para a legislação complementar porque é mais fácil de aprovar. Eu não preciso de 3/5 do Congresso.
Quer dizer, estão alijando a população, através do seu representante, o direito de escolher se a elite é boa ou não. É isso que eu ia te dizer até. Isso acontece por conta dos representantes que a gente acaba... Nós temos representantes péssimos, vamos lá, né? Exatamente. Péssimos. Então, se os nossos representantes não fizeram a conta, querem que a gente faça. Não, mas então eu que não sou representante... Representantes catarinenses que votaram contra o Estado, então. Porque vai diminuir a nossa tem um representante, arrecadação. não, tem um representante aqui de Santa Catarina, que, bicho... Meu Deus do céu. Aqui de perto, não vou nem falar perto? o nome, entendeu? Tá aqui de perto. Assim, ó, eu te juro, bicho, a gente tinha que jogar ovo nesse cara. Entendeu? Não precisa matar, mas tem que fazer ele ficar pedindo. Entendeu? Porque assim, ó, o cara não sabe que tá votando. Então, assim, coisas bem simples. Vou dar um exemplo. Vocês não têm escutado falar em artigo de 25% para o IBS e tal, né? Ah, não, porque porque temos que somar o ISS com o ICMS, né? Vocês têm ideia de quanto é a arrecadação do ICMS sobre o PIB brasileiro? Olha, Aí tem 17, né? 17 é barato, como Santa Catarina. Sergipe, por exemplo, que é um estado milionário, o cidadão Sergipe são milionaríssimos, esbanjam dinheiro. Lá eles pagam 22%, porque eles são ricos, entendeu? 22%. Um dos estados mais pobres do Brasil, assaltando ainda mais o seu cidadão. Entendeu? Pô, mas o sergipano, sabe que ele tem a opção que ele tem? Para passar a fronteira do estado e ir para o estado do lado, onde ele vai pagar menos, entendeu? E o que está vindo aqui muito no sul? Está vindo muita gente do Nordeste vindo trabalhar aqui. Por quê? Porque aqui paga menos imposto? Não, porque aqui nossa economia gera mais emprego. Santa Catarina tem o menor desemprego do Brasil. Será que é só coincidência que Santa Catarina nunca teve um governo de esquerda? Eu vou dizer o seguinte, há 20 anos atrás, os estados do sul são meio que uma ilha no Brasil, são lugares onde se vive muito bem, né? Sim. E nos últimos 20 ou 30 anos, Santa Catarina e Paraná cresceram exemplarmente. Mas o Rio Grande do Sul praticamente só faltou andar para trás em desempenho econômico. Assim, a participação do Rio Grande do Sul no sul caiu abismalmente nos últimos 20 anos. É só coincidência? Não é. Só coincidência isso? Eu já tentei fazer, eu sou gaúcho, já tentei fazer negócio lá. Cara, eu tentei então, montar uma indústria de reciclagem de plástico em São Leopoldo do Sul. Tá? Depois de 1 ano e meio, eu já tinha gasto lá uns 700 mil reais. Eu fui visitar a operação, em 2 dias disse, olha, faz o seguinte, chama a contabilidade, demite todo mundo, vamos lançar prejuízo, tudo que a gente gastou aqui, desisto, foi embora. O Estado não quer que eu faça negócio aqui. Não deixa. Entendeu? Ainda mais com questão ambiental. Então, assim, o Rio Grande do Sul só faltou andar para trás. Tá? É só coincidência o tipo de governo que eles tiverem, o tipo de governo que a gente tem aqui em Santa Catarina? Eu não acredito. Entendeu? Eu vou dar um outro número para vocês. Vocês têm ideia do tamanho da Bahia? É gigante. Vocês têm ideia da quantidade de baiano que existe no mundo? Ah, deve ter bastante. É muito. Entendeu? Há 10 anos atrás, o PIB da Bahia era maior que o de Santa Catarina, o que é a coisa mais natural do mundo. Santa Catarina, esse negocinho é 1,5% do território. Entendeu? Essa mixaria de nego aí. De peixeiro e alemão e italiano, entendeu? Pois em 10 anos, hoje, o PIB de Santa Catarina é maior que da Bahia. A Bahia tem o dobro da nossa população. 4 ou 5 vezes a nossa área. E esse bando de maluco aqui do sul produz mais do que um estado inteiro lá em cima. Só que Santa Catarina tem 3,9% de desemprego, a Bahia tem 15% de desemprego. Vai olhar como é a educação em Santa Catarina, o índice de educação, índice de desenvolvimento humano, tudo é extremamente diferente aqui. Agora, a Bahia continua elegendo os mesmos tipos de governo que elegia antes. E a Bahia tem um litoral grande e tem uma extensão de terra grande que dá para produzir muito lá. Há pouco tempo atrás, eu recebi aqui uma questão aí, eu jantei com o governador de Minas Gerais aqui em Santa Catarina. Ele veio visitar Santa Catarina, não fui eu que fui atrás dele, não. Ele veio para cá. E no meio desse jantar, ele disse assim, Rogério, eu vim para Santa Catarina para aprender. Santa Catarina é o estado que todo estado brasileiro queria ser. E vocês têm uma bênção grande aqui. Vocês não têm nenhuma grande multinacional, nenhuma grande estatal, vocês não têm uma Vale do Rio Doce, vocês não têm uma Petrobras. O catarinense vive do que ele trabalha. E a nossa geografia é toda recortada, né? Não é plano igual então, São Paulo. Só para encerrar não, mas para dar uma toque final, é porque o tempo também está indo. Gente tem papo pra caramba. Na questão da reforma tributária, eu vou dizer o seguinte, eu preparei um estudo comparando o percentual da arrecadação de ICMS de cada estado, cada unidade da Federação Brasileira, com o PIB nos últimos 30 anos. Então, a evolução do PIB é a evolução da arrecadação de ICMS nos últimos 30 anos do Brasil. Tá? Então, eu afirmo e provo para vocês com números que eu sei dizer quem ganha e quem perde com a reforma tributária. Tá? Que tem muita gente dizendo que ninguém vai ganhar e vai perder. Isso é mentira.
Tá? Eu vou repetir. Mentira. A Mas é reforma o que a gente mais escuta a de reforma Brasília tributária é mentira. é ilógico a gente pensar que uma reforma tributária que vai mexer no bolso de todo o Estado não vai ter ganhadores e perdedores. É claro que vai ter. É claro que vai ter. Entendeu? Então o governo brasileiro insistir nesse ponto de que não vai ter ganhador e perdedor e que tem duas grandes mentiras. De que não vai haver aumento de carga tributária e de que ninguém vai ganhar nem vai perder. Isso é tudo mentira. Então eu comparei esses dois números e posso dizer o seguinte para vocês. Você tem ideia de qual é a unidade da federação que mais ganha com a reforma tributária? São Paulo. Quase acertaram. Não. DF. Ah, sim. Brasília. Que não produz nada. Brasília é quase 4% do PIB brasileiro. PIB, 4%. Quase 4%. O que em si já é um número surpreendente. Eu entendo porque eles querem esconder. Brasília não produz nada. Brasília vive do dinheiro que nós mandamos para lá. Exato. Que vira salário, que vira despesa de ministério, que vira isso, que vira aquilo. Mas 4% só para administrar, só para pagar o governo central? E administrar mal ainda. Mal, sabe? O Brasil não produz nada além de confusão, roubalheira, desgraça e notícia ruim, entendeu? Notícia ruim, eles são pró. Só para completar é o seguinte, o Brasil tem quase 4% do PIB do Brasil, mas tem só 2,6% da arrecadação de ICMS do Brasil. Por quê? Porque hoje uma parte está na origem, uma parte está no destino. Como o Brasil não produz nada, então a participação dele no ICMS é menor, porque ele acaba não recolhendo aquele sobre a origem, certo? Bem, esse ICMS recolhido sobre a origem é que permite a cada estado gerenciar seus benefícios. Se a gente tirar o ICMS da origem, o estado perde total autonomia de gerenciar benefícios, que é o que Brasília quer. Quer que os estados tenham total dependência deles. Quando a gente levar todo o ICMS para o destino, aqueles 2,6% da arrecadação do ICMS de Brasília vão virar quase 4%. Brasília é o estado mais beneficiado. O segundo mais beneficiado, vocês acertaram na mosca, São Paulo. Então, nos últimos 20 anos, as economias dos estados pequenos cresceram mais rápido que a economia de São Paulo. São Paulo perdeu participação na arrecadação do ICMS do Brasil e perdeu participação no PIB do Brasil. Quer dizer, o modelo que nós temos hoje, apesar de baralhado, confuso, sim, ele podia ser muito mais eficiente, ele está certo, porque ele deixa uma parte do ICMS na origem que permite o Estado gerenciar suas políticas. Sim. Quando a gente levar tudo para o destino, os grandes ganhadores serão Brasília e São Paulo, que vai começar de novo a crescer, o PIB de São Paulo vai começar outra vez a crescer mais rápido que o PIB do Brasil. Então, os estados pequenos vão de novo esmorecer, entendeu? Então, o primeiro ganhador é Distrito Federal. O segundo ganhador é São Paulo. Santa Catarina está numa posição em que, no total do estado, há mais ou menos que tem PIB igual à arrecadação de ICMS. No entanto, a região de Itajaí, que vive de comércio exterior, vai ser, com certeza, uma das mais prejudicadas do Brasil. Entendeu? Nós, no estado de Itajaí, vamos sofrer muito com essa reforma tributária. Itajaí, Balneário Camboriú, toda a região, toda a nossa vocação para o comércio exterior vai ser muito afetada. Agora, como unidade da federação, vocês têm ideia de qual vai ser a unidade da federação que mais vai perder com a reforma? Faço ideia. Paraíba. Paraíba. Isso tudo porque você fez... Esse estudo. Estudo. O PIB da Paraíba, ele é menor do que a participação da Paraíba na arrecadação do ICMS. Quando tu jogar tudo para o destino, a participação da arrecadação da Paraíba no ICMS nacional vai cair. E a que mais vai cair é a da Paraíba. Olha só. Se eu não estou enganado, o relator da reforma tributária no primeiro turno, posso estar enganado, mas eu acho que ele é paraibano. É paraibano. Tá? Eu, se fosse o paraibano e visse esse homem no aeroporto, Nossa. eu xingava ele muito. Entendeu? O que falaram lá pro Alexandre de Moraes lá eu aproveitava que ele não é o Alexandre de Moraes, né? Ele não pode mandar prender no dia seguinte, né? Mas se eu fosse paraibano, eu xingava ele muito. O problema é que eu acho que nem ele, nem os paraibanos estão fazendo conta. Que eles estão fazendo uma força enorme para dar um tiro no pé deles mesmo. Olha, Rogério, a gente vai caminhando aqui pro final do nosso episódio, mas a gente não pode deixar de falar de outra coisa aqui no final. Acho que a gente tem que fazer um outro só pro outro assunto. Mas vamos dar um spoiler aqui pra gente gravar um outro episódio quando a fase toda do nosso porto estiver resolvida, né? Mas a gente ficou aí, vem durante todo o ano com uma expectativa, o que vai acontecer com o porto vazio, vai vir, não vai vir, o que acontece, né? Tivemos ontem lá a abertura do leilão, 6 empresas, né? Que se inscreveram, mandaram suas propostas. O que você fala pra gente dessa empresa, desse episódio? O que esperar? Eu tenho uma teoria que me acompanha, então, e vocês vão entender que quando eu falo mal de alguma coisa, vocês vão ver
que isso que eu estou falando já passou pela minha teoria, pelo meu crivo, entendeu? Eu aprendi muito cedo que assim, ó, quando tu não tem nada de bom para falar, é melhor tu não falar nada. Fica quieto. E ainda assim eu falo mal de muita coisa, porque eu acredito muito mal nisso, entendeu? E da empresa, vamos falar especificamente aqui da empresa que ganhou a licitação, eu não posso falar nada. Uhum. Porque eu simplesmente não conheço, nunca ouvi falar na vida, entendeu? Não tenho conhecimento algum de que eles têm, e não consigo encontrar alguém que me consiga dizer isso, que saiba deles terem alguma experiência na operação portuária. Assim, ó, ou operação de um terminal logístico, não vou nem falar de porto, entendeu? Um terminal logístico. Um terminal logístico já é uma coisa complicada, complexa de operar. Um porto muito mais ainda, porque não é só operar o porto, entendeu? Tu tem que ter o contato comercial com os armadores. Não adianta tu ter uma operação linda no porto e não trazer navio. Né? O que a gente quer aqui é alguém que busque a carga, né? Que busque o navio, busque a rota. Né? A gente sabe que esse operador vai ter desafios grandes. Né? Por exemplo, Portonave está muito bem estabelecida, tem bons contatos com os armadores, Itapuá também. Né? Não é tão fácil assim trazer um navio para cá. A gente sabe que um armador que encosta Itajaí não quer encostar... aliás, ele encosta em Navegantes, não vai querer encostar em Itajaí também. Não quer ficar trocando navio de lado. Né? É difícil trazer um armador que opera em Itapuá para operar aqui, porque ele já tem uma linha que serve o Estado, entendeu? Então, assim, esse pessoal precisa ter... E é isso que, assim, que a minha... Eu não vou nem falar da questão, assim, de que... Vocês foram olhar qual é o capital social da empresa? Sim. 50 mil reais? 50 mil, né? O que vai garantir isso aí? Eu não sei, assim, eu acho... Pois é, mas no processo de que se licitação faz- não chega um capital social maior? Como é que a licitação... Eu não sei, eu não Pois conheço bem, entendeu? Mas a licitação deveria exigir, pelo menos uma garantia de que ele tenha, assim... E assim, ó, eu já participei muito de certame com o Estado, fornecer produto, licitação, né? A gente esteve muito envolvido aí, na minha empresa, esteve muito envolvido na questão do Covid, né? Não trouxe respirador, tá? Não. Não trouxe respirador. Tá? Foi tu que trouxe aqueles 33 milhões lá? Não. Sabe que me ligaram para perguntar desse pessoal, o pessoal da Secretaria Fazenda me ligou, para ver se eu conhecia aqueles caras do Rio de Janeiro, lá de... Sim, era de uma sauna, um lugar assim. Mas assim... Mas de qualquer jeito... Então, eu acabei vendendo muito em licitação, órgão público e Secretaria de Saúde, coisa e tal, né? E, pô, uma das coisas que sempre me exigem é um portfólio técnico, né? Eu tenho que apresentar a capacidade que eu já operei naquela área. 2 ou 3 ali que recomendam o meu serviço. E a licitação não tem isso, entendeu? Outra coisa que eu acho muito estranha, assim, é bloquear o consórcio. Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra do consórcio, mas para mim o consórcio é uma entidade, uma formatação jurídica de operação do Brasil como qualquer outra. Por que essa especificamente está bloqueada? Porque o tempo hoje para te constituir um consórcio, ao mesmo tempo, tu fazer uma SPE, e SPE pode, uma sociedade de propósito específico, né? Por que a SPE pode e o consórcio não pode, né? Acho estranho. Eu lembro aqui que quando o Porto caiu em 2008, a reforma do Porto foi feita por um consórcio, que era Triunfo de Curitiba, se não estou enganado, que inclusive participou também agora, né? Isso. Serveng, Civilsan, e eu não lembro qual era a terceira, mas eram 3 empresas que fizeram um consórcio, né? À época, eles tiveram que importar muito material, eu acabei ganhando o processo que eles montaram, o bid, para quem ia importar, a gente acabou ganhando. Me lembro que tinha outra empresa que concorria com a gente, que a gente não ganhou pelo preço, a gente ganhou pela proposta técnica. A gente provou que a proposta do outro estava errada do ponto de vista técnico. E acabar tendo uma consequência tributária para eles ruim depois. A gente ganhou, apesar de cobrar mais, a gente ganhou, porque a gente fez a proposta certa, né? Mas isso também é uma demonstração tua de capacidade técnica. Agora, o que eu vejo muito em certame que envolve o governo, né? Em licitação, é exigir algum grau de capacidade técnica, alguma atestação de capacidade. Vamos lá, operar um porto não é coisa para iniciante. Não é coisa que diz assim, ó, vou licitar e vou ver como é que é. Entendeu? Vou Vou aprender aqui e vamos lá. Vou aprender, entendeu? Cara, então, como eu digo assim, ó, cara, os caras podem contratar, sabe, o Porto de Amsterdã para vir aqui dar aula para o Brasil. Não sei. Eu só acho estranho, por exemplo, o ganhador da licitação não ter feito a vistoria no Porto antes. Ele não fez uma visita técnica para conhecer. Ele foi o único participante que abriu mão do direito de fazer uma visita técnica para ver em que condição está aquele equipamento lá. Imagina, você entendeu? vai comprar um negócio, alugar um negócio e você não conhece. Não, mas o cara que está te vendendo assim, ó, tu tem o direito de vir aqui vender. Olhar, entendeu? E se para te participar, se tu decidir não olhar, tu vai ter que me assinar um documento dizendo que tu abre mão de olhar. E eles assinaram. Eles assinaram um documento abrindo mão do direito de visita técnica. Isso
Essas coisas me deixam preocupado, entendeu? Uma empresa que a gente não conhece, não é conhecido no mercado, tanto quanto a gente sabe, não tem esse conhecimento técnico, abre mão do direito de visitar antes, né? Eu fico preocupado assim, eu quero que dê certo. Todo mundo quer que a carga flua, entendeu? Mas se a empresa entra desse jeito, ela não olhou o que está lá, fez uma baita oferta, tanto que ela ganhou. Mas se essa oferta não tem viabilidade econômica, daqui a pouco nós estamos na mesma situação de novo. E é tudo que a gente não precisa. A gente não precisa começar para daqui a pouco engalhar outra vez, para estragar outra vez. Entendeu? É evidente que assim, do ponto de vista de opinião pessoal, sabe, todo mundo pode ter a opinião que quiser sobre a Portonave. Ninguém pode dizer que a Portonave é ineficiente. Eles são muito organizados. Muito. Trabalham muito bem. Mas eles são engessados. Tu não consegue mudar nada na Portonave, entendeu? Então, eu prefiro que uma outra empresa que não a Portonave fique em Itajaí, entendeu? Mas entre um desconhecido e aquela eficiência que eu conheço da Portonave, prefiro alguém que eu conheço. Sim. Agora, não sou eu que decide. Eu só saliento aqui algumas coisas que me parecem muito estranhas. Posso estar completamente enganado, cara. Como eu disse, vocês podem contratar uma consultoria do outro mundo, operar de uma maneira super eficiente, mas os sinais que eu vejo não são esses. Entendeu? Se fosse contratar uma consultoria super eficiente, essa consultoria viria para cá antes deles apresentarem a proposta. Porque se eles não visitam o porto, eles não fazem a visita técnica, eles não sabem qual é a condição que está lá, como é que eles montam uma proposta? Eles não sabem quanto vão gastar. Mas dentro desses 6 sai uma empresa. Você acredita? Sai. Eu acho que ainda tem pendurado aquela questão de que alguém que participou entrou contra essa questão do consórcio, né? De limitar o consórcio. Isso vai ter que ser decidido, mas eu acredito que isso vai ser bem rápido, né? Nos próximos dias aí, o Tribunal de Contas deve se manifestar e em cima dessa manifestação o Judiciário deve se decidir se volta ou não volta. Eu acho que é muito melhor corrigir agora antes de começar do que depois. Então, se daqui uma semana, a gente tiver que relicitar porque mudou a condição, melhor, né? Ou está aprovado, mas passa por cima disso. Limpa isso da frente já agora de uma vez, né? Eu só acho muito estranha essa condição toda, essa segurança de alguém que não faz vistoria, apresenta uma proposta que é a ganhadora, quer dizer, ela foi a melhor pro poder concedente, né? Então, quer dizer, ele apresentou a melhor outorga, ele está fazendo conta que vai ganhar muito dinheiro com essa operação, vai gerar muito, né? Colocou uma movimentação altíssima. Altíssima, que praticamente o limite do porto, né? Quer dizer, é alguém que nunca operou e amanhã vai ser um dos operadores mais eficientes do mundo, entendeu? Tomara, mas os sinais não são bons. Nossa. Rogério, cara, obrigado pelo papo aí, né, que a gente teve. Assim que tiver definido aí toda essa situação do porto, a gente volta a te chamar para ir você realmente nos dizer como é que vai seguir, né? Como é que deverá, pelo menos tendo quem vai tocar o negócio. Eu vou lembrar uma coisa, na crise financeira de 2008, na City, Londrina, que era um centro financeiro fantástico no mundo, concentrava a movimentação financeira da Europa, né? E rivalizava ali com Londres, né? Com Nova York, né? Mais de 50 mil pessoas que eram pagas para ver a crise chegando, quer dizer, eles eram especialistas, eles faziam isso o dia inteiro. Eles perderam o emprego porque eles não conseguiram ver a crise chegando. Então, assim, cara, tu me perguntar como é que vai acontecer, eu só tenho uma opinião. Quer dizer, assim, tudo que eu vou te falar é só opinião. Eu não consigo ver ninguém consegue o que vai acontecer, entendeu? Assim, é que nem nós trabalhamos em comércio exterior, muita gente diz, pô, Rogério, e aí? Esse dólar aí? Não sei. Vai subir? Como é que tu quer que eu saiba? Os caras não perderam emprego e não sabiam dizer. Tu acha que eu vou saber? Deixa eu só te corrigir, porque assim, as pessoas acabam achando que assim que vamos supor que dia 19, se eu não me engano, confirme, no outro dia para um navio aqui. Não é assim. Né? Então, é nesse aspecto que a gente vai querer que tu nos explique passo a passo. Se alguém ainda tem dúvida, é assim, é muito, mas muito difícil, qualquer um que seja, o papa da logística, assumir esse porto e fazer ele funcionar em menos de 6 meses. Assim, tu tem o alfandegamento da Receita, tem que colocar equipamento de novo para funcionar, tu vai ter que encomendar equipamento, muita coisa não tem pronta, tu vai ter que mandar fazer, não sei o quê. Menos que 6 meses é o cúmulo do otimismo. Sim. Então, depois que definir, tem pelo menos 6 meses ainda até ele voltar a funcionar. Rogério, obrigado mais uma vez pelo papo, mas o Dante tem uma última pergunta tradicional clássica aí para fazer. Lá vem a pedrada. Rogério, se tu pudesse conversar contigo quando tinha 10 anos de idade, hoje, tu liga pro Rogério com 10 anos de idade, ele atende lá do outro lado da linha, tu fala o que para ele?
compra aquele maldito terreno na Praia Brava, de frente pro mar, pô. Cara, assim, eu me lembro de me oferecerem terreno na Praia Brava, cara, ninguém morava lá, cara. A gente tinha medo de entrar lá, não tinha rua, não tinha nada. Não, lá, assalto, estupro, não sei o quê. Teve um caso famoso em Balneário, né, um escândalo, né? Cara, me oferecendo terreno de frente pro mar na Brava, 60 mil reais, cara. 60 mil, entendeu? Mas brincando, isso é brincadeira, né? Eu diria assim... Não é muito longe, né? Aquela história que os em São Paulo se brinca muito que português, né? O dono da padaria, né? Ele só compra imóvel. Não vender nunca. Comprar só comprar. Esse seria um bom conselho, entendeu? Pro meu jovem. Assim, ó, não sou nenhum gênio, não fiz faculdade em Marte, né? Não tenho 500 titulações, mas estudei bastante, né? E eu vou dizer assim, ó, o empresário brasileiro, não estou falando aqui mais de empresário, porque é minha área, né? Reclama muito e estuda pouco, entendeu? Nós temos um problema muito sério no Brasil, que as pessoas reclamam de tudo, mas não se juntam para resolver. Tu fala em qualquer coisa associativa do Brasil, o Sinditrade. Eu não vou falar da casa dos outros, vou falar da minha, tá? Ou da casa da qual eu participo. Sim. Né? A gente tem 120 associados, chegamos a ter 170, né? A gente teve muita gente, muito peixinho de ocasião, a gente tinha uma ação grande contra o IPI, que foi agora alvo do Supremo, né? Aí o Supremo tirou a ação da gente, como tirou de todo mundo, né? O Supremo mudou de opinião, né? Retroativamente, né? Aí os peixinhos pularam. Aí, como dizem todo marinheiro sabe, né? Os ratos são, quando o navio afunda, os ratos são os primeiros a pular, né? Então tinha gente que tava lá só por causa da ação, né? Graças a Deus também tem muita gente que ficou e que entende que é importante. Ainda assim, que entenda o seu papel associativo, a gente tem com 120 associados, a gente convoca a reunião, aparecem 4, 5... O quórum é pior do que a Assembleia do Condomínio, entendeu? Então, mas assim, em geral, o empresário brasileiro reclama muito, mas não estuda. E não se defende. Se mobiliza. Vou lembrar que o Estado abusa do direito de ser abusado. O nosso Estado faz uma infinidade de coisas ilegais. Eu posso listar num outro futuro papo. A gente tem muito podcast para falar com o Rogério. Uns 8 assuntos em que a legislação brasileira é ilegal. A legislação é ilegal e eu posso provar. Aliás, vou provar. Não com o Supremo, que está aí agora, que virou o quartinho dos fundos do Ministério da Economia, né? Hoje o Haddad tem uma comissão permanente para ficar lá bisolhando, dando bisu no ouvido dos ministros. Isso não, se não for ilegal, é imoral. É imoral, entendeu? Agora, nós vivemos nesse país. Então eu desisti do nosso judiciário. Tá? Eu posso dar um monte de exemplo em que o judiciário agiu assim, especificamente para beneficiar o executivo. Então eu desisti. Eu vou para a OMC. Eu vou me juntar com a OMC. Eu vou denunciar na OMC o que o nosso governo está fazendo aqui dentro, porque o nosso governo não quer ouvir. Com esse judiciário eu vou perder. Agora, eu quero ver o Brasil tomar carão na OMC, outros países abrirem painel. Nós não estamos discutindo há 20 anos um acordo com a União Europeia. Eu vou dizer para a União Europeia que tem de ilegal na nossa legislação aqui dentro. E não é porque eu sou traidor do Brasil, não. Porque eu sou um patriota. O nosso governo assinou em 47 um acordo que agora ele não quer cumprir. Entendeu? Nada a ver com o que um certo presidente andou dizendo essa semana aí, que aquele tribunal internacional aqui dentro, ele garante que não vai acontecer. Entendeu? E depois ele pergunta, quem assinou? Por que não perguntaram isso antes? Pô, eu tinha que perguntar para ti, senhor. Foi tu que assinou. Por que não perguntou antes de assinar, né? Mas esse é o Brasil, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que achar o caminho certo de fazer a coisa acontecer. Mas quando tu perguntou da lição, eu devia ter escutado o português da padaria. Só comprar imóvel, não vender. É isso aí. Rogério, obrigado. Obrigado você que nos acompanhou, nos ouviu, nos assistiu. Pedindo mais uma vez se inscrever, compartilhar, dar o like. Né? Curtir aí essa super história. A gente aprendeu muito hoje aí sobre... Meu filho tá quase do Mas com certeza a gente aprendeu muito e vamos aprender muito ainda no próximo papo com o Rogério. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Abraço. Valeu.